TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia para você. Hoje, terça-feira, dia 7 de junho, mais uma edição do Jornal Correio da Manhã para você começar esse dia bem informado. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Olá, Richard. Olá para você que está em casa. Temos um videozinho para rodar. Queria começar a edição de hoje rodando um videozinho. Não é essa imagem, não. Aí sim, olha só. Como nós já adiantamos anteriormente, né, em outras edições, está aí o Jornal Correio da Manhã sendo impresso diretamente de Petrópolis, né? E nosso Correio da Manhã também indo às bancas. Exatamente. Em breve novidades, não é isso, Richard? Em breve novidades. Você que está em casa aí gosta daquela leitura tradicional no impresso e, logicamente, com muita informação, fique atento que logo, logo tem novidade nas bancas aí para você poder saber de tudo, economia, política, esporte, enfim, tudo que o Jornal Correio da Manhã traz de melhor para você, que é logicamente a informação. Além de ter as informações na palma da mão, na TV, no tablet, no celular, agora você também vai ter o Jornal Correio da Manhã impresso nas suas mãos. É multiplataforma, né, exatamente. Então, mande sua sugestão de matéria para cá, sua reclamação, sua denúncia. Temos o nosso e-mail, vai aparecer aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp, que você já sabe, é super fácil, DDD 24 99323 4567. Mande para cá sua reivindicação, como está o seu bairro. Tá tendo ônibus? Não tá? Muito buraco? Tá faltando obra? Mande para cá a sua reclamação. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, você pode acompanhar também toda a nossa programação no Facebook, no Instagram e também no YouTube em TVC 16 e, logicamente, acompanhar não só as programações ao vivo, mas se você quiser rever alguma programação aqui da nossa emissora, também está disponível lá nas nossas redes sociais. Exatamente. Olhem só, gente, o dia amanheceu com céu claro, com algumas nuvens, mas o frio continua. Olhem só essas imagens eu que fiz hoje de manhã, porque eu achei o céu maravilhoso, a natureza mais uma vez dando aí espetáculo. E vamos às notícias desta terça-feira, dia 7 de junho, dia da liberdade de imprensa. Depois de mais de 20 anos, a Ararinha Azul volta aos céus da Caatinga. Índice de reciclagem no Brasil é de apenas 4%, diz a Brelp. Brasil registra 196 mil empregos com carteira assinada em abril. Dados da OMS apontam mais de 2 milhões de óbitos por intoxicação alimentar em todo o mundo. Com novas contratações, visitas domiciliares no combate à dengue aumentam em maio. Nova Friburgo abre vacinação de reforço contra a Covid-19 para adolescente. E mais, montanhismo em Petrópolis é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do município. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos então agora lendo os destaques da primeira página do nosso jornal Correio da Manhã, e a primeira manchete: Washington Reis finalmente será anunciado como vice de Cláudio Castro. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Ainda na página principal, o PEC da família vai compensar estados pela perda do ICMS. É outro destaque, esse lá na nossa página 4. Já na página 5, o país cria 196 mil empregos formais em abril. Nós temos inclusive uma matéria falando sobre isso. Agora a gente vai tradicionalmente para a nossa leitura do editorial feita por Nana Grace. Um sonho que foi longe de ter sido realizado.
Algo que pode ser falado com toda certeza e propriedade é que passaram longe as expectativas alcançadas com o sistema BRT. Neste 6 de junho, completaram-se 10 anos da inauguração deste meio de transporte na cidade do Rio. Foi no dia 6 de junho de 2012 que Eduardo Paes, ao utilizar o microfone, encheu o peito para falar desse novo sistema que só traria benefícios à população. Foram feitas campanhas icônicas, comparando até atletas com os passageiros e motoristas. Mas o que o prefeito não esperava era que, após 10 anos de funcionamento, as críticas e reclamações passaram muito à frente de elogios. Realmente há um acúmulo histórico de problemas, até mesmo de indícios de corrupção. Tudo aquilo que prometia melhorar a mobilidade da cidade, principalmente de bairros mais afastados, foi por água abaixo. Aquele transporte de terceiro mundo que todos esperavam hoje só traz indignação e nervosismo para aqueles que dependem destes ônibus para trabalhar. Se os problemas fossem isolados em determinadas linhas ou estações, poderia até existir soluções, mas quando as reclamações vêm de quase todas, se não todas, as linhas e estações do BRT, não há muito o que fazer. Ônibus sufocadamente lotados, pessoas até penduradas para fora dos veículos, estações com filas gigantescas, sem falar do abandono de alguns locais em que a criminalidade toma conta, deixando a viagem de trabalhadores ainda mais apreensiva. O bolo de aniversário para a comemoração deveria ser em formato de uma lata de sardinha, pois é assim que os ônibus ficam nos períodos de pico. É quase impossível utilizar o sistema entre 7 e 9 da manhã e das 19 às 21 horas. Parabéns aos gestores e responsáveis por tudo isso que aconteceu. Porém, um adendo. Não adianta também só pender para um dos lados. A população que utiliza o BRT também deve ser responsabilizada pela atual situação das estações e ônibus. Em resposta a veículos de imprensa, a informação é de que novos ônibus estarão em funcionamento em dezembro deste ano e no primeiro semestre de 2023. Vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos. Ainda na página 2, há um segundo editorial que vai relatar a questão da guerra na Ucrânia, que já completou mais de 100 dias e deixou várias vítimas e feridos, e também muitas pessoas que fugiram do país por conta da guerra. Esse segundo editorial você consegue ler e acompanhar lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br e também pelo seu tablet, computador ou também pelo seu smartphone. E agora nas bancas de jornal. E agora nas bancas de jornal. Então vamos agora aos destaques da nossa página 3 com a coluna Cláudio Magna Vita. Zum, 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 começamos com essa nota. Como será que a mídia de oposição vai publicar a notícia da PEC da família, na qual o presidente Bolsonaro anuncia a compensação da redução do ICMS para óleo, diesel e gás? Ainda assim, tem outro zum, zum aqui na nossa coluna. A segunda, ela diz o seguinte: André Siciliano não caiu no conto do vigário de Eduardo Paes, de querer lançá-lo como candidato ao governo. A sensação é que Dudu virou incendiário. Dando continuidade, exclusivo, o casamento do ex-ministro Ricardo Salles e Gisela em São Paulo. Temos várias fotos aqui na coluna, né? O ex-ministro Ricardo Salles casou neste fim de semana com Gisela Moreira Stella, em uma cerimônia sóbria e só para amigos em São Paulo. Foi um momento que reflete o lado zen do noivo, depois de intenso período como ministro do presidente Bolsonaro. Em tom intimista, o casamento foi na própria residência de Salles no último dia 4. A noiva Gisele, que é órfã de pais, entrou em companhia do amigo Fábio, não vou saber falar o nome dele, complicado, né? Do amigo Fábio. Um momento que ficou longe da mídia e que a coluna registra com exclusividade. Então dá uma olhadinha aí nas fotos, tem várias fotos do casal, Gisela e o noivo Ricardo Salles na cerimônia íntima realizada na residência do ex-ministro. E lá vai a noiva, dando continuidade aqui na nossa coluna, o casamento do veterano César Maia e Marcelo Freixo anda de vento em popa. Especialistas apontam em 90% de chances. O santo casamenteiro foi Rodrigo Maia, que, na presidência da Câmara, sempre foi carinhoso com o então deputado do PSOL, inclusive o indicando para relatorias importantes. Exatamente, dando continuidade, fila para foto.
No último domingo, dia 5, o governador Cláudio Castro foi com um casal amigo almoçar na churrascaria Assador. Casa cheia e muitos perplexos em ver o chefe de Estado sem seguranças almoçando como qualquer mortal. Como a primeira-dama Ana Aline chegou um pouco depois, foi fofa a cena de Cláudio cortando a comida dos filhos Duda e João Pedro em um momento familiar. A ida à churrascaria serviu como teste de popularidade, com dezenas de pessoas pedindo selfies, coisa de popstar, com a campanha e popularidade em alta. Continuando, nova representação. Vai ter nova carga de denúncias do PL e republicanos sobre as ações de campanha antecipada de Rodrigo Neves no último domingo. Desta vez, a representação será acompanhada de fotos e vídeos com pedidos explícitos de votos. O escolhido. Começa a rodada final para o candidato a vice de Cláudio Castro. Mesmo sem pedir e esperar, a escolha recai em Washington Reis. Prevaleceu o bom senso e o juízo eleitoral. Reis só fala sobre o assunto quando for sacramentado. E comando carioca. Foi na Escola de Guerra Naval a posse dos novos diretores da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Os 4 novos diretores são Simone Araújo, Cláudio Jorge Martins de Souza, Daniel Maia Vieira e Fernando Moura. É um dos mais importantes órgãos federais a manter sua sede no Rio. A outra agência é a Ancine. Além disso, tem Petrobras e a ANP no centro da decisão do petróleo aqui no Rio de Janeiro. Vamos então ao Pinga Fogo, da coluna do Cláudio Magnavita, Lula aqui. Depois do sucesso do almoço palestra do presidente Jair Bolsonaro na Associação Comercial do Rio, com casa completamente lotada, os coordenadores locais da campanha do candidato do PT procuraram a entidade para tentar agendar a vinda do ex-presidente para um evento similar. Se ocorrer, será durante o período eleitoral, depois da consulta à Justiça Eleitoral. Ainda no Pinga Fogo, lotado. Quem não conseguiu comprar uma mesa para o evento do presidente Jair Bolsonaro foi a ACCERJ, Associação de Supermercados. Não há espaço disponível no salão da CRRJ. Lotado, né? Madrugando, o cerimonial da presidência está exigindo que os convidados para o almoço palestra na CRJ cheguem pontualmente às 10h30 para o rigoroso processo de credenciamento, triagem e segurança. Então tá aí. Vamos então aos destaques da nossa página 4, no nosso Correio Político, na nossa página de política. Ressarcir estados em troca de ICMS zero. Essa frase, ela está entre aspas, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi anunciada pelo presidente, então, ontem, e essa proposta, ela tem o objetivo de reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com os recursos federais. Vamos então para os destaques do Nacional Leilão de 15 aeroportos do país. A ANAC publica minuta do edital da 7ª rodada de concessão. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou na segunda-feira, ontem, dia 6, as minutas do edital e dos contratos da 7ª rodada de concessão de aeroportos. Serão leiloados em blocos 15 aeroportos nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão é que o leilão ocorra no dia 18 de agosto. A gente comentou ontem, Roberta, sobre as questões das chuvas. Aqui no nosso Correio Nacional, o INMET prevê chuva para Pernambuco até a próxima quinta-feira. Depois de mais de 125 mortos devido às chuvas intensas em Recife, a capital de Pernambuco e em toda a região metropolitana, a previsão é de que ainda vai continuar chovendo no leste da região Nordeste, pelo menos até a próxima quinta-feira. É o que diz o Instituto Nacional de Meteorologia. Exatamente. Vamos então aos destaques de economia. Mercado eleva a projeção do PIB para 1,2%. Já o prognóstico de expansão em 2023 recuou de 1% para 0,76%. Olha só.
Após mais de um mês sem divulgação da pesquisa Focus pelo Banco Central, a projeção mediana dos economistas para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2022 saltou de 0,70% para 1,20%. Já o prognóstico de expansão de 2023 recuou. O boletim parcial divulgado ontem mostrou também que as estimativas dos analistas do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em um cenário inflacionário desafiador, passaram de 7,89% para 8,89% em 2022 e subiram de 4,10% para 4,39% em 2003. A mediana, né, considera todas as projeções feitas nos últimos 30 dias até o dia 3 de junho. Olha só aí, aumentando o PIB. Exatamente. Basta saber se isso é a inflação, toda a questão da economia vai também subir com a elevação do PIB. Eu vou ler uma página aqui do Correio Econômico, à nossa esquerda aqui, que é relacionada aos empregos. Em abril, o Brasil criou 196.966 novos postos de trabalho formais. O saldo é o resultado de um total de 1.854.557 admissões e de 1.657.591 demissões. E no próximo bloco a gente vai mostrar uma matéria completa sobre esse assunto. Exatamente. E ainda nessa página, destaque para o BNDES, que faz leilões no saneamento, né? O BNDES realizou 9 leilões do setor de saneamento, que resultaram em 30 bilhões de reais em outorgas para os cofres de estados e municípios e 42 bilhões de reais de investimentos comprometidos. As rodadas ocorreram ao longo dos últimos 2 anos e meio, desde a aprovação do Marco Legal do Saneamento. A gente espera que isso melhore aí o saneamento em todo o país, né? Porque muitos lugares não têm redes apropriadas, né? Rede de água, rede de esgoto apropriadas, né? A gente sabe que nas áreas assim mais afastadas, né, as pessoas elas convivem com esgoto a céu aberto. Não precisa ir muito longe, né? Infelizmente ainda é uma realidade, né, Roberta? Bom, vamos então à nossa página 6, a nossa página do Rio de Janeiro, de olho na educação do Rio. O governo lança programa para modernizar 50 CIEPs. O governador Cláudio Castro lançou no Palácio Guanabara o projeto ETEC, Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, com o intuito de modernizar os 50 CIEPs com novas estruturas físicas e pedagógicas, que vão beneficiar 24 mil alunos da rede estadual. A escolha das escolas tomou como base o Índice de Desenvolvimento Humano das localidades com maior vulnerabilidade social. Outra notícia muito importante ainda nessa página, né? Você que tem automóvel, fique atento porque o programa Recupera IPVA RJ é prorrogado até o fim do ano, tá? Então, o governador Cláudio Castro sancionou a lei que estende a validade desse programa até 31 de dezembro. A medida ajuda os contribuintes do estado do Rio a quitarem suas dívidas relativas ao IPVA, a partir da redução dos valores de multas e dos acréscimos de mora, inscritos ou não em dívida ativa, ocorridos até o dia 30 de novembro de 2020. Então, se você tem dívida aí de IPVA até o dia 30, feita, né, até o dia 30 de novembro de 2020, agora estendeu esse programa Recupera IPVA RJ, você pode regularizar isso aí. Opa, aproveita porque inclusive eles dão desconto, isenção de taxas, vale a pena dar uma conferida lá se tem algum débito ainda para ser pago. E Richard, antes da gente ir para o próximo bloco, só queria registrar aqui que também no nosso jornal, alta temporada em Petrópolis, né? Vem aí, ó, a programação começa com Serra Wine Week e Bauernfest vai fechar essa programação. O Serra Wine Week já começou, né? No último fim de semana, né? Aí em restaurantes variados de Petrópolis e Itaipava, para movimentar essa região, porque alta temporada, friozinho é alta temporada. Combina, em Petrópolis, né? E um vinhozinho, né? Um fundi ali. Exatamente. Então, frio, vinho, fundi, então venha para Petrópolis. E também tem a nossa Bauernfest, né? Exatamente. Começa no dia 12 de agosto.
logo está chegando, viu? Exatamente. Lembrando que essas informações que a gente deu aqui para você pode acompanhar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, e logicamente se cadastrar e receber diariamente todas as edições do Jornal Correio da Manhã, aqui do nosso jornal. Esses foram os destaques do Jornal Correio da Manhã. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Brasil registra 196 mil empregos com carteira assinada em abril. A gente vai falar mais no próximo bloco. Exatamente. Você vai ver também que dados da OMS apontam que mais de 2 milhões de pessoas morrem devido à intoxicação alimentar. A gente vai trazer esse conteúdo para você também saber os cuidados que devem ser tomados. A gente volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Dados do CAGED mostram que só neste ano cerca de 196 mil empregos com carteira assinada foram gerados em abril no Brasil. Dados do Balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta segunda-feira, mostram que em abril foram registrados no Brasil 1.854.557 admissões e 1.657.591 desligamentos de trabalhadores em empresas, o que resultou em 196.966 novos empregos formais. Entre janeiro e abril deste ano, o número de contratação, que ficou em 7.715.322, foi maior que o número de demissões, registrado em 6.944.729, o que gerou um saldo positivo de 770 mil empregos gerados. Este saldo é 3,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Na região sudeste foram criados cerca de 101 mil novos postos de trabalho, um aumento de 0,48% se comparado com o mês de março. O Rio de Janeiro foi responsável por 22 mil novos postos. Só o setor de serviços foi responsável pela geração de 117 mil postos de trabalho, dentre atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas. O setor de construção apresentou saldo de 25.341 postos. O comércio gerou 29.261 novos postos, enquanto a indústria teve saldo de 26.378 postos. Destes, 22 mil da indústria de transformação. Já o setor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura diminuiu o número de empregos formais e finalizou o mês de abril com o número de desligamentos em 96.842, maior que o número de contratações, que ficou em 95.820. Sendo assim, o saldo ficou negativo com 1.021 empregos a menos. Em Petrópolis, os moradores contam que a situação está difícil. Tem muita gente desempregada. Eu, por enquanto, estou tranquilo que eu trabalho por conta própria, sou autônomo. Mas, para mim, quanto mais gente estiver trabalhando, é melhor. Vai ter mais gente que vai conseguir comprar o meu produto. As coisas estão aumentando a cada dia, um absurdo. E a gente fica pensando nas pessoas que pagam aluguel, né? Como está sobrevivendo, né? Porque é sobreviver, né? Porque já tem o desemprego e ainda com o salário que a gente ganha, aí é pior ainda. Eu preciso de fazer alguma coisa e não consigo fazer. Porque eles não me dão emprego por causa da minha idade. Eles dão para os caras que não têm experiência.
Apesar disso, ainda tem muitas pessoas desempregadas, né, Roberta? Exatamente. É uma preocupação aí no Brasil inteiro. Vamos mudar de assunto porque aqui no país, 4% dos resíduos sólidos que podem ser reciclados são enviados para esse processo. Índice muito abaixo de países da mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e a Turquia, que apresentam uma média de 16% de reciclagem, segundo os dados da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Para o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, Carlos Silva Filho, o Brasil precisa urgentemente acelerar esse número e lamenta que o país esteja muito distante dos 67% da Alemanha, por exemplo. Apesar desses números, o Brasil tem sim grande potencial para aumentar a reciclagem, já que com relação ao alumínio, por exemplo, o país consegue atingir números expressivos. Para Carlos Filho, são diversos os fatores que mantêm esses índices estagnados, a começar pela falta de conscientização e de engajamento do consumidor na separação e descarte seletivo de resíduos. Mas não se pode deixar de fora o papel das prefeituras para permitir que esses materiais retornem para o ciclo produtivo com potencial de recuperação, tendo em vista muitas não oferecerem o serviço. O Dia Nacional da Reciclagem, lembrado neste último domingo, dia 5, visa conscientizar a população sobre a relevância da coleta seletiva, que faz a separação e destinação de materiais para reciclagem e reaproveitamento, de modo a diminuir os impactos causados ao meio ambiente pelo descarte incorreto dos produtos. Os materiais recicláveis secos representam 33,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos urbanos, produzidos durante o período da pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos 2021, divulgado pela ABRELP, o Brasil contabilizou 27,7 milhões de toneladas anuais de resíduos recicláveis. A pesquisa sinaliza ainda que iniciativas de coleta seletiva foram registradas em mais de 74% dos municípios brasileiros, mas de forma incipiente, ineficaz em muitos locais, o que reflete na sobrecarga do sistema de destinação final e na extração de recursos naturais, muitos já próximos do esgotamento. E com a rotina do dia a dia, muitos brasileiros optam por alimentos mais rápidos. No entanto, ao realizar a compra desses alimentos, seja na rua ou para casa, é necessário atenção com a higiene para não ter uma intoxicação alimentar. O nosso colega de bancada aqui, o Richard Stolzenburg, foi às ruas e traz as informações para nós. Seja no salgado da lanchonete, até nas frutas e verduras comprados em feiras e supermercados. Os alimentos devem passar por um cuidado durante a sua produção e manuseio. Existem vários regulamentos técnicos que instruem a forma correta de higienização dos alimentos. São elas a RDC 216 e a RDC 275. Essas RDCs foram criadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Elas dão direcionamento a estabelecimentos que comercializam alimentos, tanto para o consumo no local, como para o consumo em casa. No entanto, apesar dos cuidados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 2 milhões de óbitos são registrados devido à ingestão de alimentos contaminados. São mais de 250 doenças causadas por conta da intoxicação alimentar em todo o mundo e que levam aos seguintes sintomas, como náusea, febre, falta de apetite e dor no estômago. Além disso, afetam vários órgãos, como fígados, rins, até mesmo o sistema nervoso central. Sintomas como diarreia, vômito, náuseas, dor de cabeça e febre podem aparecer até 48 horas após o consumo de alimentos contaminados. Fique atento, observe a intensidade desses sintomas. Eles devem desaparecer logo após o organismo eliminar todo esse alimento contaminado. Caso eles prevaleçam, procure um médico. Para se prevenir é bem simples. Higienizar as mãos antes de preparar qualquer refeição, além de lavar verduras e legumes com hipoclorito de sódio. Mas atenção à quantidade. Basta 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. Consumir carnes bem cozidas e com água mineral também são fatores que minimizam as chances de contaminação. Para a ingestão de ovos, por exemplo, o tempo ideal de cozimento é de 7 minutos.
Atenção! Evite higienizar produtos cárneos, como carne de frango, carne bovina e carne suína. A água, quando entra em contato com esses alimentos, acaba multiplicando bactérias que possam estar neles e causando danos ainda maiores à saúde. Na hora de guardar os alimentos, algumas dicas também podem ajudar. Vede bem todas as embalagens e, em casos de alimentos congelados, mantê-los em temperaturas inferiores a 5 graus. Além disso, manter o cesto de lixo vedado minimiza os riscos de contaminação. Richard, você que fez essa matéria, agora essa última informação me pegou de surpresa. Então não pode lavar carne? Não pode lavar carne. Nossa. Como bem comentou a Núbia aí, que é a nutricionista que conversou com a gente, isso acaba trazendo a proliferação das bactérias, dos organismos que estão ali presentes. Então, tá aí, ficou a dica para você que vai cozinhar em casa. Não lave esses produtos então, antes de fazer. Então não pode lavar carne. Nossa, fica aí a dica. Nossa, nunca tinha escutado isso. Muito bacana. Então pegou a carne e colocou direto no fogo, no forno, como tiver que fazer, né? Sem lavar. Exatamente. Interessante. Vivendo e aprendendo, né? A gente aos poucos vai se ajustando, vai pegando uma dica com um especialista daqui, dali e vai dando seguimento. Bom, o ano era 2000. O Brasil comemorava os 500 anos da chegada dos portugueses no país, ou mais especificamente, no sul da costa da Bahia. Mais ao norte, no interior do estado, os brasileiros avistavam pela última vez na natureza uma ararinha azul selvagem. A arara, descoberta em 1819, a espécie, que é da mesma família das araras e papagaios, sofreu um gradual processo de extinção na natureza devido à destruição do ambiente e a captura para o comércio ilegal de animais silvestres. Apenas 2 traficantes foram responsáveis nas décadas de 70 e 80 por retirar da natureza 23 ararinhas. Em 1986, a última população selvagem conhecida tinha apenas 3 aves. Em 1990, restava apenas um macho na natureza. 10 anos depois, não havia mais nenhum pássaro selvagem. Esse processo, acompanhado pela imprensa, provocou comoção mundial e a ave acabou se tornando um dos símbolos da luta contra a destruição da fauna e a perda da biodiversidade, tendo sido, inclusive, retratada num longa de animação norte-americano chamado Rio. Desde então, iniciou-se um projeto de reintrodução da espécie na natureza. Em 2018, foram demarcadas 2 áreas para a reintrodução da espécie, que juntas somam 120 mil hectares nos municípios de Juazeiro e Curaçá, ambos na Bahia. Agora, mais de 20 anos depois de ser declarada extinta, as ararinhas vão voltar a voar pela caatinga brasileira. Desse mês até dezembro, 20 delas serão reintroduzidas na natureza. Segundo o coordenador do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha Azul, Antônio Eduardo Barbosa, a soltura envolverá a abertura do recinto onde elas estão. Os animais serão marcados com anilhas e receberão transmissores que permitirão o rastreamento por alguns meses. Todos reconhecem, no entanto, que o processo de reintrodução não será nada fácil, a começar pelo próprio ambiente, do qual a espécie está afastada há 2 décadas, que hoje é muito mais seco em determinados períodos do ano, o que levará as aves a voar por grandes distâncias em busca de alimento. Mas tomara, né? O homem extingue e o homem tem que colocar novamente na natureza, né? Assim, tomara que ela volte, né? Assim a gente espera, Roberto. É um animal tão bonito. Tão lindo, né? Então vamos lá. Como nós falamos ontem, o governador Cláudio Castro inaugurou uma unidade da FAETEC e um polo de saúde em Teresópolis. Os equipamentos vão reforçar educação e negócios na região serrana. Durante a inauguração, Castro também deu ordem de início para obras da Feirinha do Alto, da rodoviária e contenção de encostas nos bairros Jardim, Feó e Espanhol. O governador Cláudio Castro realizou diversas entregas e lançamentos em Teresópolis na última sexta-feira. Durante a visita à cidade serrana, o governador do estado reinaugurou uma unidade da FAETEC, lançou um polo de saúde e o condomínio Agrotec Industrial.
A unidade da Faetec Teresópolis passou por reformas de melhorias em sua estrutura. Foram obras estruturais, elétricas, hidráulicas, modernização dos ambientes e revitalização da identidade visual. A Faetec Teresópolis é voltada para cursos de qualificação profissional, com 16 opções de formação em andamento e o acréscimo de 3 novos cursos: informática, gastronomia e hotelaria. Isso aqui é muito mais que uma escola. A Faetec é uma fábrica de sonhos. A Faetec é um lugar de resgate de vida. Só no passado foram mais de 40 mil vagas e esse ano passaremos também de 40 mil vagas novas, porque eu creio que se o Rio de Janeiro está em franca recuperação, se ano passado nós conseguimos alguns números recordes, como o maior número de abertura de empresas da história do Rio de Janeiro, foram 73 mil novas empresas, terceiro estado que mais gerou emprego. Se nós não dermos uma qualificação profissional, nós não conseguiremos crescer como estado, como cidade, como ser humano. Por isso eu acredito que a Faetec hoje seja um dos grandes pilares do governo. Já o prédio do antigo ambulatório do Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso, vai ser desapropriado pelo governo do estado e repassado ao município para instalações de diversos equipamentos, entre eles Clínica da Mulher, Centro Diagnóstico Precoce do Câncer, Centro de Imagem e atenção secundária para especialidades variadas. A iniciativa vai reforçar o atendimento em saúde para a região serrana. Durante a visita, foi anunciado o lançamento do condomínio Agrotec Industrial, que é um projeto para impulsionar o desenvolvimento industrial, tecnológico e agrícola de Teresópolis. Também foi anunciado que o terminal rodoviário da cidade vai receber serviços de melhorias dos telhados, calçamento, além de pintura e melhorias na iluminação e banheiros. O investimento total é estimado em R$4,5 milhões. A feirinha da Praça Higino da Silveira, no Alto, também vai ser revitalizada, assim como a estação de ônibus, o Coreto, o mercado, a praça de alimentação e pórticos. O investimento no local vai ser de R$13 milhões. O governador deu ainda ordem de início para obras de drenagem e contenção de encostas nos bairros Jardim Fel e Espanhol. O investimento vai ser de R$37 milhões. Está prevista a recuperação de ruas nos 2 bairros por meio de contenção de encostas e a implantação de um sistema de captação e drenagem das águas pluviais. Então, só consertando, porque eu falei de forma errada, né, quando eu anunciei a matéria, e a nossa repórter Rafaela Cordeiro já reforçou, as obras são nos bairros Jardim, Fel e Espanhol, em Teresópolis. Tá certo, Roberta, feita a correção. O governador Cláudio Castro anunciou durante o lançamento do programa Pacto RJ o início das obras das novas unidades do Rio Imagem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O espaço vai ter a capacidade de realizar cerca de 40 mil exames por mês em várias especialidades. No último sábado, o governador Cláudio Castro anunciou durante o lançamento do programa Pacto RJ o início das obras da nova unidade do Rio Imagem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com um investimento de mais de R$90 milhões, o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem vai ter capacidade para realizar cerca de 40 mil exames por mês em diversas especialidades. A nossa meta é levar todas as especialidades para cada região desse estado. E o nosso trabalho hoje é acertar a saúde do Rio de Janeiro de uma vez por todas e levar dignidade e levar uma vida melhor com mais saúde para a nossa população. Só do ano passado para cá foram mais de R$6 bilhões investidos na nossa saúde. E isso só é possível porque um grupo de homens e mulheres resolveram se unir. A gente não tem tempo a perder e saúde é fundamental para a gente poder dar uma vida boa para o nosso povo. Às margens da Via Dutra, a unidade vai ter 3 setores de atendimentos divididos em uma área de 5.000 metros quadrados e vai possibilitar o acesso a exames de alta qualidade com hora marcada. Na primeira área vão ser realizados exames de rotina e de média complexidade, com 8 salas de ultrassom geral, 8 salas de ecocardiograma e Doppler, 4 salas de mamografia e 2 salas de densitometria. O segundo espaço vai ser destinado aos exames de alta complexidade, com 2 salas de exames de tomografia,
uma de ressonância magnética, 2 salas de raio-x e 5 leitos de observação. A terceira vai contar com um centro cirúrgico ambulatorial, composto por 4 salas de cirurgia ambulatorial e 22 leitos de indução e recuperação pós-anestesia. E você vai ver depois do intervalo que as baixas temperaturas exigem cuidados adequados ao plantio e cultivo de plantas e hortaliças. E você vai ver também que o montanhismo em Petrópolis foi reconhecido como patrimônio cultural e material do município. A gente volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A gente começa esse terceiro bloco com uma notícia impressionante. É de que a polícia prendeu um homem que tentou atear fogo na sua ex-mulher. A gente vai conversar ao vivo então com a nossa repórter Nana Graça, que está na redação e vai trazer essas informações dessa tentativa de homicídio. Situação muito difícil, né, Nana? Olá, Roberto. Olá, Richard. Olá para você que nos assiste. Sim, é uma situação muito difícil. E para a gente que é mulher, dar uma notícia como essa é sempre muito doloroso, porque nós estamos no ano de 2022. Como é que a gente ainda pode ter episódios assim acontecendo contra as mulheres? Né? É um absurdo isso. Mas esse homem, Cláudio Santana de Souza, ele foi preso ontem às 16h45 por policiais no Bingen, numa casa onde ele estava sendo abrigado por pessoas conhecidas. E ainda tem gente que abriga pessoas como esse homem. Eu não vou me estender muito porque é muito doloroso falar uma coisa como essa. Eu vou pedir para o pessoal do nosso Master soltar o depoimento do delegado a respeito de toda essa história. João Valentim Neto, delegado titular da 105DP. No final da tarde do dia 6 de junho, policiais civis da 105DP capturaram Cláudio Santana de Souza e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em seu desfavor pelos delitos de feminicídio tentado, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro do Bingen, sendo constatado que pessoas próximas a Cláudio lhe prestavam abrigo. Cláudio já havia sido denunciado pelo Ministério Público por ter tentado matar a ex-companheira ateando sobre ela gasolina, fato ocorrido no centro de Petrópolis no dia 16 de maio. Embora estivesse foragido, Cláudio continuava a ameaçar a vítima, testemunhas, e havia indícios concretos de que planejava matar a ex-companheira. Como vocês podem acompanhar nessas imagens, esse momento é um momento que os policiais, o Cláudio e as pessoas que abrigaram e esconderam esse homem chegavam na delegacia ontem no final do dia. É um fato extremamente aterrorizante, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. A gente Difícil, até né? não tem palavras, né? Como complicado. pode, como a Nana falou, né? Como pode, né? Nós estamos em 2022 e tem uma pessoa que chega a esse limite, né? De tentar atear fogo na ex-mulher porque ela não queria mais o relacionamento, né? Muito complicado ver isso, é por isso que a gente tem que sempre trazer aqui o reforço ao apoio às mulheres. Você que vê uma mulher sendo vítima, seja física, seja moral, seja verbal, denuncie. Esse tipo de ação, ele não deve ser tolerado
E é logicamente que essa denúncia ela é anônima, então não se preocupe, pois você não vai ser identificado. E olhem só, a gente tem debatido muito essa questão dos ônibus, né, aqui no nosso jornal. Motivo de reclamações diárias, insatisfação de quem depende do transporte coletivo, a redução da frota dos ônibus, que começou lá na pandemia e ainda continua até hoje, vai ser discutida em uma reunião na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, uma audiência convocada pelo titular da 4ª Vara Civil de Petrópolis, juiz Jorge Luiz Martins Alves, vai ser realizada para discutir a redução no número de ônibus circulando na cidade, medida implementada no início da pandemia da Covid-19. O retorno de 100% da frota às ruas é alvo de uma ação do Ministério Público Estadual desde 2020, quando as atividades começaram a voltar à normalidade. O Judiciário recebeu também petições apresentadas pela CPTrans após tentativas falhas de acordo e aplicação de penalidades às empresas. Segundo a Prefeitura, os problemas no transporte público resultaram entre dezembro de 2021 e abril deste ano em 1.253 autuações às empresas. Segundo a CPTrans, as autuações foram emitidas por conta das quebras de coletivos, não cumprimento de horários, condições da frota e atrasos que comprometem a mobilidade da população e poderiam ser minimizados com um número maior de coletivos em circulação. Onde eu moro está muito complicado o ônibus, né? Porque a frota reduziu, o preço da passagem aumentou, cara, é incompatível, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a Petroita, por exemplo, vai tudo para o mesmo lugar, né? Reduzem a frota, mas os passageiros são obrigados a andar de ônibus. Eu acho uma falta de respeito com o usuário. Pelo menos a Petroita é muito caótica, a escassez de ônibus, essa fila aqui que você está vendo, e não tem ônibus, os ônibus são muito precários, quebram muitas vezes, a aviação Cascatinha é a mesma coisa, então a gente na cidade está muito necessitado de transporte público. Os ônibus demoram muito, né? E a maioria das vezes está quebrado, né? Então é bem complicado as linhas de ônibus aqui de Petrópolis, né? Eu uso pouco ônibus daqui, mas tem afetado bastante. Os ônibus sempre lotados, muito ruim, difícil. Você fica cerca de quantos minutos esperando? Tem vezes se bobear mais de 1 hora. Muito difícil essa situação. Eu conversei inclusive com alguns moradores do Vila Felipe, Roberta. Eles comentaram que após as tragédias, né, o fluxo de ônibus, né, os itinerários mudaram e aí reduziu a frota de ônibus na localidade. Só que tem muitos moradores que ainda necessitam do transporte público para ir para o trabalho. E por conta, logicamente, de várias vias interditadas, isso prejudica essa situação. Então a gente deixa aqui, logicamente, a nossa indignação por essa questão e pede, logicamente, o reforço dessa frota para os trabalhadores aqui de Petrópolis. Né? Pelo amor de Deus, né? A pessoa precisa trabalhar. Aí depois o índice de desemprego cai porque a pessoa chega atrasada uma vez, chega atrasado 2, não consegue aparecer, tem que ir a pé, se desdobrar. Gente, assim, ônibus é uma coisa essencial, é um serviço essencial para os trabalhadores, não é só para os trabalhadores, para a população em geral. Tanto é essencial que na época da greve não pode parar total, porque é um serviço essencial. Eles brincam com a população, né? E o reajuste da passagem foi feito, né? Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto porque esse aí tem pano para manga, como dizem, né, Roberta? A vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 24 de junho. A Secretaria de Saúde de Petrópolis está aplicando ainda a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em algumas faixas etárias. A campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 24 de junho para os grupos prioritários. Até lá, idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas e professores podem procurar uma das 34 unidades de saúde distribuídas nos 5 distritos de Petrópolis. Vacinação contra a influenza, você acha importante? Sim. Ela é a maneira mais eficaz, né? É um dos métodos, dos veículos mais eficazes para a resistência do organismo contra qualquer vírus. Seria a vacina, sim. É a vacina, é comprovado. Para evitar pegar essa gripe agora com esse inverno, entendeu? Aí é complicado. Essa gripe, ela está pegando muitas crianças, a gente principalmente, por causa desse frio, né, que está tendo. Então,
ela é muito importante, porque eu já tomei ela. Previne a gente de todas essas doenças aí. Eu tomo e nem fico mais gripada, graças a Deus. Já a quarta dose contra a Covid-19 foi ampliada para pessoas com 50 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Saúde de Petrópolis, após uma semana da aplicação da vacina, a imunização aumenta em até 5 vezes mais. É importante enfatizar que a aplicação só pode ser realizada após 4 meses da última dose. A ampliação da quarta dose para as faixas etárias orienta preferencialmente a utilização do imunizante da Pfizer, mas também pode ser usada as vacinas da Janssen ou AstraZeneca, independente da dose utilizada anteriormente. Não é necessário ser feito um cadastro, apenas ir até um dos postos de vacinação com o cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS. E em Nova Friburgo, a Prefeitura abriu a vacinação de reforço contra a Covid-19 para adolescentes com 12 a 17 anos que já receberam a segunda dose há 4 meses. A terça-feira, dia 7, será destinada à imunização dessa faixa etária. De 9 horas da manhã às 3 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. E de 9 da manhã à 1 da tarde, nas estratégias de saúde da família dos bairros Muri, Estuque, Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Grandina, Amparo, Nova Suíça, Olaria 2 e 3, Campo do Coelho, Conquista, Centenário e São Lourenço. Na quarta e quinta-feira, dias 8 e 9, a campanha pediátrica será realizada nas salas de vacina das unidades básicas de saúde. A vacinação adulta será divulgada ao longo desta semana, pois a equipe da coordenação de imunização fará a contagem do estoque após o dia D do último sábado, para montar o cronograma. Ainda em Nova Friburgo, a Prefeitura da cidade tem realizado o trabalho no combate à dengue. Com aumento de 9 para 38 agentes de combate a endemias, o número de visitas domiciliares nos bairros dos municípios para o controle e a prevenção do Aedes aegypti, mosquito transmissor de algumas arboviroses, cresceu nos últimos meses. O mutirão feito para coibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de doenças como a dengue, a zika e o chikungunya, resultou em 937 imóveis vistoriados em Amparo e no loteamento Tiradentes, em Nova Friburgo, durante o último sábado. As atividades foram feitas devido ao aumento de casos de dengue em Nova Friburgo, especialmente no 4º distrito. Agora, com um maior número de profissionais, as ações de visita domiciliar estão sendo realizadas com mais frequência, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19. Para combater o mosquito e outras arboviroses, é necessário manter a caixa d'água e as lixeiras tampadas, deixar baldes e garrafas com a boca virada para baixo, colocar areia nos pratos de plantas, guardar pneus em locais cobertos e limpar o quintal e a piscina. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, em parceria com o Conselho Tutelar, promoveu uma palestra informativa para os alunos do Colégio Estadual Companhia José Francisco Lippe. A palestra foi realizada nos 2 turnos para todos os alunos da instituição e teve como principal objetivo apresentar e esclarecer as principais áreas de atuação do CREAS e do Conselho Tutelar, a fim de garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. O CREAS atua em situações de risco social iminente ou de direitos violados, trabalhando também com jovens infratores que cumprem medida socioeducativa. Por isso, o centro promoveu uma palestra no Colégio Estadual José Francisco Lippe, em Teresópolis, apresentar e esclarecer as principais áreas de atuação do CREAS e do Conselho Tutelar, a fim de garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. O assistente social Anderson Peçanha explicou para os alunos quais são e como o CREAS lida com essas situações de risco e como o jovem que se encontra em uma dessas situações
pode procurar ajuda. Já um assistente social, o conselheiro tutelar Tiago Duque, também falou um pouco sobre essas situações de risco e esclareceu que, diferente do que acredita a maioria dos adolescentes, o órgão não funciona apenas com caráter punitivo, e sim como um órgão de proteção, e que as medidas tomadas pelo colégio, em parceria com o Conselho Tutelar, visam principalmente resguardar o jovem para que situações piores não aconteçam no futuro. Bom, uma carreta de grande porte vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta terça para quarta-feira. Quem traz essas informações é a nossa repórter direto da redação, Nana Grácia. Exatamente isso. A carreta, por ela ser de grande porte, ela não consegue subir pela pista normal da nossa serra por conta dos ângulos de curva. Ela não consegue fazer esse trajeto. Então, é necessário que seja interditada a pista de descida para que ela suba com mais tranquilidade. Vocês estão acompanhando aí a foto que o pessoal da Concer nos enviou. A interdição acontece a partir dessa terça-feira, 23h59, e vai até às 4 horas da madrugada de quarta-feira, amanhã, dia 8 de junho. A reversão de pista acontece entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro, como eu havia falado. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Concer vão acompanhar a chegada dessa carreta até Petrópolis. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nana, pelas suas informações. Apesar do inverno só começar no dia 21 de junho, as baixas temperaturas já podem ser sentidas em todo o país. Aqui na região serrana do Rio, o clima tem sido bem próximo do que é encontrado durante a temporada de frio todos os anos. E para quem vive do cultivo de plantas e hortaliças, os cuidados nesse período devem ser intensificados, já que a época é considerada uma das mais desafiadoras para a agricultura. Todos já estão sentindo o frio que atingiu o Brasil antes mesmo da chegada do inverno. Para quem cultiva hortaliças e plantas, o cuidado deve ser redobrado nesta época do ano. Segundo a engenheira agrônoma Carolina Rodrigues, as temperaturas baixas afetam o metabolismo das plantas, prejudicando o crescimento e a produção das lavouras. É muito importante ter a escolha correta das variedades a serem produzidas nessa época. Muitos têm exigência, do ciclo em determinada temperatura mais fria. Porém, mesmo escolhendo a cultura correta, é importante ter um grande cuidado que é a irrigação. Nessa época de frio, o solo fica muito seco e, com isso, os nutrientes ficam mais difíceis de serem absorvidos pela planta. Por outro lado, o clima frio beneficia o florescimento de espécies como a beterraba, a alface, repolho, rúcula, rabanete, agrião e a invicta couve, que resiste até menos 10 graus. A atenção às necessidades vitais das plantas também pode garantir que bons resultados possam chegar em árvores frutíferas, flores e tantas outras. O importante é saber realizar a irrigação da forma correta. O ideal é realizar uma irrigação adequada, na medida certa, para também irrigar o solo, umedecendo e deixando a planta num ambiente mais propício para poder absorver esses nutrientes e, com isso, ter a produção esperada daquele plantio. Os especialistas também aconselham que as áreas de cultivo sejam regiões onde haja a incidência do sol, que é um grande aliado neste processo. Antes de escolher o que plantar neste período, é preciso entender sobre os principais cuidados. Dar fertilizantes à terra onde foi feita a plantação, desenvolver composteiras e adubos orgânicos, pode deixar as plantas mais resistentes para o inverno. Já que a gente falou sobre o frio, vamos à previsão do tempo? Exatamente. Olha só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, podendo passar a nublado. Olhem as temperaturas, vão variar entre mínima de 12 e máxima de 24 graus em Nova Friburgo, 12,28 em Paraíba do Sul, 13,26 em Pati do Alferes, 13,23 em Petrópolis, 12,23 em Teresópolis e mínima de 13, máxima de 28 graus em Três Rios. Vamos falar então sobre Petrópolis. O reconhecimento do montanhismo como patrimônio cultural e material de Petrópolis
marcou as celebrações da Prefeitura pela passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente no último domingo. A valorização oficial das atividades de subida e escalada de montanhas no município foi formalizada por decreto assinado pelo prefeito Rubens Bom Tempo em cerimônia no Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, no centro da cidade. Agora é oficial. O montanhismo é patrimônio cultural e material de Petrópolis. A cidade, que é conhecida pela diversidade de trilhas, oficializou as atividades de subida e escalada de montanhas. O título foi reconhecido no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo. No decreto que torna o montanhismo um patrimônio municipal, a Prefeitura considera que as montanhas são elementos importantes na caracterização da paisagem petropolitana e ocupam lugar de destaque na divulgação da imagem da cidade como destino de turismo. Essa é uma importância para todas as gerações de montanhistas, né, amantes da natureza e principalmente para a cidade de Petrópolis, né? É um reconhecimento das práticas realizadas pela própria comunidade, né, que tem pertencimento e que realizam práticas de montanhismo. Esse é uma característica mesmo da população, né, de subir as montanhas para ver o pôr do sol, fazer um camping, fazer escaladas. Tudo isso é significativo, né? E o mundo inteiro conhece Petrópolis por suas belezas naturais e pela prática mesmo de fazer caminhadas e procurar a montanha. É uma coisa natural do homem. Petrópolis tem hoje mais de 100 trilhas para serem feitas a pé e mais de 500 vias de escalada, que são aquelas que precisam de preparo técnico e equipamentos. O decreto determina que o montanhismo vai ter a sua memória resguardada, zelando a atividade como patrimônio de enorme relevância para a cidade de Petrópolis. Naturalmente, desde a formação da cidade, que as pessoas procuram estar mais próximas à natureza. O próprio imperador, a família real que veio morar aqui na Serra, né, eles mesmos procuravam, tipo o próprio Conde D, que fazia caminhadas, cavalgadas aqui na Serra. Isso está intrínseco à história da cidade, né? E isso realmente foi passando de geração para geração, né? Uma ligação muito forte, que tem famílias que realizam camping, travessias, caminhadas anualmente. E isso é uma característica da cidade. A presidente do Centro Excursionista Petropolitano estima que o montanhismo é praticado por 2.000 pessoas em Petrópolis. Um dos marcos da atividade de vencer montanhas no município, praticada desde o Império, foi a primeira escalada com mais de 1.000 metros no país, no Pico da Maria Comprida, em Araras. A prática de montanhismo tem registro, sim, desde 1890, tem... 1932, por exemplo, foi a primeira ascensão na Maria Comprida, registrada. Então, é uma tradição na cidade o montanhismo. Letícia salientou que o montanhismo tem opções locais para todas as idades, condições físicas e preparo técnico na cidade. O título de patrimônio traz uma ideia de preservação e reconhecimento à atividade. A importância é preservar toda a questão cultural da atividade do montanhismo, né? Porque o montanhismo tem toda uma série de gírias próprias, ética, comportamentos, né? E ligação assim, com o local, né, da prática também. Tudo isso é um conjunto que a gente chama que o montanhista é um modo de vida, né? Um modo de vida. A gente não considera nem um esporte, é um modo de viver, né? O montanhista tem toda essa questão particular, né? De conjunto, né? De práticas que torna, né? uma representação cultural. Em ato simbólico pela preservação da Mata Atlântica, também no domingo, foi plantada uma muda de ipê rosa ao lado de secretários municipais e montanhistas. O Dia do Meio Ambiente é celebrado para conscientizar a população a ter práticas mais positivas em relação ao meio ambiente.
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, por exemplo, mostram que apenas 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados no Brasil são enviados para esse processo, o que é considerado um índice muito baixo. Que imagem linda para a gente terminar o nosso jornal, né? Porque a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para vocês. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.